Boa noite, bora dar início à nossa projeção semanal. O mercado entra em agosto com uma combinação bem peculiar, onde o risco geopolítico ele continua extremamente elevado, mas com essa declaração do Trump de um adiamento de novos ataques, buscando um acordo rápido, acaba abrindo uma janela diplomática que evita uma nova reescalada militar entre Estados Unidos e o Irã. Na semana passada a gente teve a reunião do FONC para a decisão da taxa de juros e o Fed acabou mantendo os juros inalterados, porém todo o contexto e a questão das dissidências também na reunião acabaram deixando uma porta bem relevante para alta de juros em setembro. A gente teve dados do PCE semana passada, que são dados da inflação bem importantes, que tiveram uma melhora. No caso, eles acabaram cedendo, mas o petróleo ele voltou a pressionar. E esses dados do PCE eles são retrospectivos. Eles pegam parte de junho, onde o mercado ainda estava naquela questão do cessar-fogo, estava tendo um alívio diplomático e a possibilidade de um acordo ser concretizado. Então, acredito que esses dados do PCE eles tiveram um impacto sim no curto prazo, mas o ideal seria esperar novos dados da inflação para saber o quanto essa nova reescalada no conflito e a pressão no petróleo, o quanto voltou a pressionar a inflação. E também a gente está dentro da temporada de resultados das Big Techs, que mostraram que o ciclo de IA ele continua muito forte, embora com uma divergência enorme dentro das próprias empresas. Na semana passada também a gente teve divulgação dos dados do PIB dos Estados Unidos, que mostraram um pouco de desaceleração, mas nada muito relevante para ser algo considerado recessivo. E essa semana é uma semana bem importante, porque é uma semana bem carregada de dados e é semana de payroll. Já na segunda-feira a gente vai ter dados do setor de empregos no setor manufatureiro, os preços no setor manufatureiro, e um detalhe bem importante é que é da instituição ISM, que são a instituição com os dados mais relevantes para o mercado. Pô, essa instituição ela é mais relevante porque a amostragem de dados ela é bem maior, então o mercado vê com mais atenção a esses dados. A gente também tem dados da oferta de emprego do JOLTS, que eles vão nos dar uma perspectiva melhor sobre o fluxo de oferta e demanda de empregos. A gente vai ter dados dos PMIs do Japão, PMIs da China também. É uma semana bem importante. PMIs do Reino Unido, PMIs da Europa, Alemanha. E na quarta-feira a gente vai ter variação de empregos privados da ADP também. E juntando o JOLTS, juntando o ISM de serviços aqui, mais a variação de empregos aqui da ADP. E a gente também vai ter os PMIs na manufatura de empregos, prices, novos pedidos e vários outros dados do setor do mercado de trabalho e do setor de serviços dos Estados Unidos que vão nos ajudar a ter uma perspectiva melhor sobre o payroll na sexta-feira. A gente vai ter dados também dos pedidos iniciais por seguro-desemprego, custo unitário da mão de obra e produtividade do setor não agrícola. E na sexta-feira a gente tem dados do payroll e não só os dados do payroll, a gente tem
taxa de desemprego nos Estados Unidos, salário médio por hora, taxa de participação, são dados bem importantes porque o payroll sozinho ele não nos diz tanto assim. É um conjunto de dados, uma bateria de dados que vão nos dar um contexto para entender melhor. E dentro do resultado das Big Techs, a gente teve a Microsoft como sendo a grande vencedora, que ela entregou exatamente o que o mercado queria. A empresa apresentou um forte crescimento de cloud e uma projeção positiva para vendas futuras, enquanto o CAPEX ficou abaixo das expectativas. A Microsoft acabou tendo uma alta de 15% e num pregão só acabou tendo um valor de mercado adicionado de 450 bilhões de dólares, que foi o maior ganho diário de valor de mercado já registrado por uma empresa em Wall Street. Mas o ponto fundamental que foi o aumento do CAPEX em IA, mas simultaneamente também teve um aumento dos ganhos em cloud backlog e o cash flow resiliente. Isso muda um pouco a perspectiva que a gente vinha vendo nas empresas de tecnologia que apresentavam um CAPEX muito alto em IA, que é o investimento em IA, e esse CAPEX ele pode estar começando a gerar os retornos que o mercado tanto esperava. Já por outro lado, a gente teve a Meta, que a Meta apresentou um crescimento bem forte de receita, sim, como sempre vem apresentando, mas ela teve um problema bem grande que foi o free cash flow, que é o fluxo de caixa livre, que ele caiu 91%. E a grande causa disso foi o investimento gigantesco em infraestrutura de inteligência artificial. Então o mercado ele começa a se perguntar quanto tempo a gente precisa esperar agora para esse CAPEX gerar um retorno efetivo. E essa é exatamente a pergunta que está começando a dominar esse setor de tecnologia. Então, a Meta não está necessariamente com um problema operacional. O problema é o retorno sobre o capital investido. A gente já teve outro caso que foi a Apple, que a Apple divulgou uma receita bem alta, bem elevada, com um crescimento anual de 16%. E um detalhe importantíssimo foi que a Apple conseguiu crescer sem precisar embarcar no mesmo nível de CAPEX de IA das hyperscalers. Isso já cria uma divergência bem grande. Que, por exemplo, a Microsoft, a Meta, a Amazon, elas têm um CAPEX de IA gigantesco, enquanto a Apple cresceu com um CAPEX muito menor. Então, agora o mercado ele pode começar a comparar esse crescimento incremental em relação aos dólares investidos. A Amazon também foi um grande destaque, onde o AWS foi o principal destaque da Amazon. E o crescimento muito forte do AWS mostrou uma aceleração significativa. Mas existe uma questão bem importante que a Amazon ela continua gastando bem pesado em infraestrutura. Então, assim como a Meta, o CAPEX é extremamente elevado e esse retorno de investimento em infraestrutura a gente tem que se perguntar, ele consegue continuar crescendo mais rápido que o crescimento das despesas? Então tem que ficar atento a isso. Os próximos resultados que a gente vai ter das próximas empresas bem relevantes da amanhã, na segunda-feira, dia 3/8, da Palantir, e o principal foco é inteligência artificial, software, contratos e crescimento. A gente tem dados da Disney,
Dia 4 a gente tem dados da AMD. E a gente vai ter de outras empresas importantes ao longo da semana, mas as mais relevantes para a gente ficar de olho no momento são a Palantir e a AMD, que elas compõem o Nasdaq. Então são os relatórios que a gente tem que ficar mais de olho. Se a gente for olhar a CME aqui para a próxima reunião, daqui a 44 dias, a expectativa de um aumento nos juros ela cresceu bastante. Então, apesar do bom resultado, do otimismo do mercado em relação às empresas de tecnologia e a queda nos dados da inflação, ainda assim, o novo choque geopolítico tende a seguir impactando o mercado. E uma coisa que a gente tem que levar em consideração são o preço dos títulos. Primeiro vamos dar uma olhada no preço do petróleo, que está em torno de 80 a 84 dólares, caindo bastante agora, muito em detrimento do da fala do Trump em relação a adiar os novos ataques, na esperança de um acordo. E a gente sabe como o mercado ele gira em torno dessas expectativas. O VIX ele fechou bem baixo na sexta-feira e os títulos eles estão em queda agora, é, em detrimento também dessa fala do Trump. Só que a gente tem que avaliar o preço dos títulos. O título de 30 anos ele superou a máxima que a última vez foi vista em 2007, acima dos 5,2%. Então é um valor bem elevado, isso tende a pressionar o múltiplo das empresas e a dívida de financiamento das empresas também. Quanto mais altos os juros, mais alto o custo do financiamento do investimento e principalmente essas empresas de escala que elas têm financiamentos de longo prazo. Então, o preço desses títulos impacta bastante na dívida dessas empresas, na rolagem de juros. E o título de 2 anos também, ele está precificado bem acima do teto que a gente vê a taxa de juros dos Estados Unidos hoje. Só que agora a gente tem essa abertura na janela diplomática. Então, o que a gente pode esperar para o dólar no início da semana? Atualmente ele está dentro desse canal de alta no time frame de 1 hora. Ele atingiu o fundo do canal, mas enquanto esse alívio diplomático persistir, o dólar pode seguir cedendo, ainda mais que a gente tem dados do payroll essa semana, tem dados do JOLTS, da DP, então o mercado ele pode vir a reprecificar esses movimentos, até porque se o payroll acabar vindo mais forte do que o esperado, o impacto tende a ser de alta no dólar, então ele pode reprecificar esses dados antes da saída deles e ainda mais com essa janela diplomática em aberto. Então o dólar no início da semana ele pode vir a reprecificar esses movimentos. Ele pode sim corrigir um pouco e buscar níveis dentro desses ranges que ele vem formando para então dar continuidade a essa reprecificação. Para dar continuidade ao movimento de alta, porque apesar do alívio diplomático, apesar do preço do petróleo, as taxas de juros, o preço dos títulos ainda está extremamente elevado e isso tende a fortalecer o dólar no médio e longo prazo. Vamos avaliar agora o euro USD. E se a gente está esperando uma reprecificação de baixa no dólar, a gente pode esperar uma reprecificação de alta nas moedas emergentes.
E justamente para buscar, se a gente for avaliar um cenário mais de longo prazo, o euro USD ele já vem formando uma estrutura de baixa, então o preço pode corrigir nesses níveis de oferta para então dar continuidade ao ciclo de baixa. Que, querendo ou não, o petróleo se mantendo elevado, o conflito e a incerteza geopolítica ainda pairando no ambiente macroeconômico, a gente sabe o quanto a Europa é afetada nesse cenário e alguns países da Ásia. Então, sim, a gente vai estar vendo no médio e longo prazo, bem provavelmente, uma continuidade desse ciclo de baixa nas moedas emergentes. Já se a gente for avaliar o ouro tende a ganhar mais espaço com esse alívio no petróleo e nos títulos, só que ainda assim, no médio e longo prazo, se os títulos continuarem reprecificando níveis mais altos, e a gente pode ver que a CME também já está reprecificando uma alta nos juros, então esses títulos no médio e longo prazo podem ficar mais elevados ainda. O ouro tende a seguir em liquidação. A gente pode ver agora que ele está nessa acumulação. Então, com esse alívio diplomático, ele pode vir recuperar certos níveis de oferta para então dar continuidade à liquidação desse movimento. Que é o cenário mais interessante agora. Um alívio no petróleo e nos títulos no curto prazo gerar uma folga no ouro para ele buscar oferta para então dar continuidade à liquidação dos preços. Ainda mais que ele está dentro dessa acumulação aqui, liquidar os topos seria bem mais interessante para vender do que já vender direto. Ou esperar o rompimento dos fundos e procurar por esses níveis de pullback. Já os índices, se a gente for avaliar os índices, o Nasdaq agora ele está positivo, já, já abriu em alta e ele está dentro desse canal de baixa e querendo ou não, esse canal de baixa é um canal corretivo dessa expansão que a gente tem visto, então o mercado ele pode reprecificar esses níveis, aproveitando ainda o resultado das grandes empresas. Só que, como a gente sabe, os títulos ainda estão pressionando, então o mercado tende sim a corrigir, reprecificar esse movimento, principalmente tendo em vista essa estrutura. É bem interessante ele buscar o topo do canal para então dar continuidade. Quem sabe buscar uma liquidação mais forte para então no futuro, com uma margem melhor, buscar dar continuidade à expansão de alta. Ainda mais se as empresas de tecnologia seguirem apresentando um forte crescimento e começarem a apresentar retorno sobre o investimento, retorno sobre o capex elevados, mostrarem que sim, essa tese de IA consegue se sustentar e gerar receitas no curto prazo. É, um trade agora para abertura de domingo seria bem interessante o mercado buscar esse gap de abertura, gerar uma acumulação, liquidar e dar um gatilho comprado aqui. Fica um trade bem interessante. Proteção nos fundos ou na estrutura que ele formar aqui. Buscando aí um resultado de 2 para 1. Bom, vamos ver como que o mercado vai responder no dia de amanhã. Amanhã, segunda-feira, tende a ser um dia mais flat, ainda mais em semana de divulgação de dados bem relevantes. Só que a gente já tem divulgação dos dados dos PMIs SM na segunda-feira, então
tende a ser um dia com um pouquinho mais de volatilidade. Bom, tamo junto. A projeção para o início da semana foi essa. Até a próxima.